Nessa aula, nós vamos continuar os estudos sobre collections ou coleções, que são basicamente estruturas de dados. Nós podemos utilizar coleções para manipular lista de itens. E nós temos vários tipos de collections e cada uma delas você pode utilizar em um momento diferente da criação do seu app. E é importante que você conheça todas elas para que no momento correto você consiga utilizar uma ou outra. Na aula anterior, nós vimos list e ArrayList, e nessa aula nós vamos ver como utilizar set e map. O set não permite elementos duplicados, é mais rápido que o ArrayList e não mantém a ordem dos elementos. Então vamos criar aqui uma estrutura de set que vai ficando mais fácil de entender. Então vou criar aqui uma estrutura chamada itens, eu vou chamar de hash set of. Ao escrever hash set of, nós conseguimos então definir uma lista de itens. Eu vou colocar aqui A, B, C e perceba que eu coloquei o C aqui duplicado. Se você fizer esse teste em um ArrayList, você vai conseguir fazer isso normalmente. Se você utilizar aqui um print, eu vou escrever print ln e vou escrever apenas itens. Ao executar, perceba que nós conseguimos... Opa, coloquei errado aqui, é print ln. Agora sim eu posso executar e eu tenho essa listagem de itens. E você consegue visualizar que ao utilizar um hash set, ele não repete os itens. Então nós temos apenas itens únicos dentro de um set. Ele também não mantém a ordem, nós já vamos ver daqui a pouco. Utilizando um hash set, você também consegue para iterar sobre eles. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui um for, e aqui eu vou colocar item in itens. Da mesma maneira, você também consegue fazer isso com um ArrayList. Então, um ArrayList, um list, você consegue iterar da mesma maneira. Então, eu tenho aqui um for, eu vou colocar apenas um print ln no nosso item, e ao executar mais uma vez, perceba que ele já exibe normalmente A, B e C. Então, você consegue utilizar um hash set em situações que você quer criar itens que são semelhantes a um ArrayList, mas você não precisa se preocupar com a ordem e você não quer ter elementos duplicados. Então, ao utilizar o hash set, você consegue esse resultado. Durante o curso, você vai vendo alguns exemplos práticos que nós poderíamos utilizar. Um exemplo que eu poderia dar agora, que você já aprendeu, é na hora de gerar números randômicos. Se você quiser gerar números randômicos que não se repetem, você pode utilizar uma estrutura hash set para gerar uma quantidade de itens de números randômicos e ao guardar esses itens dentro de um set, eles nunca vão se repetir. Então você poderia, por exemplo, criar um método ou uma função para gerar números randômicos que não se repetem. E para fazer isso, você poderia então utilizar um hash. Você poderia criar uma lista de itens e só quando esses itens atingissem uma certa quantidade, então, por exemplo, eu quero gerar números aleatórios que não se repetem e eu quero gerar 10 números. Eu posso colocar uma verificação com if e utilizar o atributo itens.size. Então, você pode ir gerando números aleatórios até que os 10 números sejam diferentes. E para isso, você pode ir contando os itens dentro de um set. Mais adiante, vai ficar mais fácil de entender esses exemplos, pois nós iremos utilizar em alguns momentos essa estrutura set. Eu posso ainda criar, por exemplo, eu vou até replicar esse bloco de código, eu vou comentar aqui esses itens aqui de cima, e eu vou criar agora um set com números. Então, vou colocar aqui 10, 20, 30, 50, 70. Se você agora executar mais uma vez, perceba que ele já exibe os itens aqui embaixo, 10, 50, 20, mas ele não mantém a ordem. Perceba que aparece aqui o 10, 50, 20, 30, e aqui nós colocamos o 10, 20, 30, 50, 70. Então, ao utilizar uma estrutura set, ele não permite elementos duplicados, ele é mais rápido do que um ArrayList, e ele não mantém a ordem dos elementos. Nesse exemplo que eu dei agora há pouco, se você quiser gerar 10 números aleatórios que não se repetem, você pode utilizar uma estrutura set. Eu vou então comentar toda essa estrutura de códigos e nós vamos agora ver como utilizar um map. Um map é uma collection, mas ela tem uma implementação um pouco diferente.
ela tem uma implementação chamada chave-valor. Então, você pode criar um map e esse map ele precisa ter uma chave-valor. Quando você cria um array, normalmente o array ele tem a chave e você define um valor. Mas você não precisa definir a chave. A chave ela é gerada de forma automática. Tanto quando você utiliza um array list ou um array on list, essa chave é gerada de forma automática, começando a partir do zero. Quando você utiliza um map, você é obrigado a definir essa chave. Então, eu posso, por exemplo, criar uma chave estado, né? Eu poderia colocar aqui estado ou ainda colocar aqui apenas zero. Então, ao utilizar essa estrutura, essa collection chamada map, você precisa definir a chave e o valor. Então, para criar essa estrutura, nós podemos criar uma variável, vamos chamar de map. Nós vamos utilizar o hash map_of e aqui dentro você consegue adicionar itens. Mas para adicionar esses itens é um pouco diferente. Você precisa definir então a chave. Eu vou colocar, por exemplo, aqui a chave urso e eu preciso colocar o to e em seguida definir o valor. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui para o urso, animal que hiberna. E eu posso separar por vírgula. Eu vou apenas pressionar um Enter aqui, só para ficar mais fácil a visualização. Agora sim, eu tenho o hashmap, eu tenho o urso, to, animal que hiberna. Ao colocar a vírgula, eu posso agora colocar mais um item. Eu posso colocar, por exemplo, o cão, to, e colocar aqui melhor amigo do homem. E agora, eu acabei de criar uma collection chamada map. Eu posso copiar o for, poderia colocar um print também. Ao colocar aqui um print e escrever apenas map e executar, nós já conseguimos visualizar aqui cão, melhor amigo do homem, urso, animal que hiberna. Então, você consegue criar uma relação, uma implementação de chave-valor. Você consegue, dentro de um map, também adicionar itens. Mas, nesse caso, nós não vamos utilizar o método add. Nós temos um método específico, que é o método put. Ao colocar aqui o put, você precisa definir o primeiro parâmetro como chave. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, pássaro. E agora, eu não vou utilizar o to, pois o put é um método que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o pássaro e o segundo é o valor. Eu posso colocar, por exemplo, gosta de voar. Feito isso, eu posso agora executar mais uma vez e eu consegui adicionar mais um item chamado pássaro gosta de voar. E se você quiser exibir o map dentro de um for, eu posso então comentar, eu vou copiar aqui esse for, eu vou colar ele logo aqui abaixo, eu vou colocar item, vou manter o item in, eu vou colocar aqui map. Ao fazer isso e executar, ele vai exibir cada um dos itens, mas perceba que ele exibe tanto a chave quanto o valor. Se você quiser recuperar apenas os valores, você pode escrever .values e ao executar, ele exibe apenas os valores. Nós poderíamos colocar, por exemplo, também keys e ao executar, ele exibe apenas as chaves. Então, dentro de um for, você também conseguiria utilizar uma estrutura map. E por último, você consegue também remover. Para isso, nós vamos utilizar o método remove e aqui eu posso colocar apenas a chave que eu quero remover. Eu quero remover o pássaro e ao executar, ele automaticamente não exibe mais o pássaro, pois nós acabamos de remover. E com isso, nós encerramos essa aula. Você viu mais duas collections, que são o set e o map. Cada uma delas tem particularidades e durante a criação de alguns apps, você pode optar por utilizar uma estrutura ou outra. Existem ainda algumas outras collections que você poderia utilizar, mas as mais comuns e utilizadas são essas que você aprendeu. Na próxima aula, você vai ver como utilizar enums. Então, até a nossa próxima aula.